Olá, caros telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Como prometemos, estamos aqui com a segunda parte da palestra de Geraldo Lemos, aqui no Simpósio Espírita. E também as suas respostas às perguntas da plateia. Vamos ver, foi muito bonito. O nono problema que Chico Xavier permite identificar é o texto com a linha da história. Portanto, existe sim condições de nós verificarmos os grandes momentos da humanidade que já passaram, portanto, da nossa história, que estão lá descritos nos capítulos de João Evangelista. Permite, como décimo problema resolvido, identificar os grandes eventos chamados de taças. João Evangelista vai usar um símbolo de que é a taça do vinho que é derramada pela incúria dos homens, e esse mesmo vinho se torna em vinagre e tem que ser sorvido por quem o derramou, que é a lei de causa e efeito, a reencarnação, né? Então, especialmente, minha gente, o espírito de Humberto de Campos vai nos revelar, e durante o Apocalipse de João, há o derrame de 7 taças. E pelo que nós vemos na pesquisa do Marco Paulo, através da análise das mensagens de Chico Xavier, especialmente Emmanuel e Humberto de Campos, já se derramou, já é perfeitamente identificável o derrame de 6 taças. E nós estamos hoje na Terra, na véspera do derrame da 7ª taça. E o mundo regenerado só vai chegar depois do derrame da 7ª taça. Então existe sim eventos principais da história humana que correspondem às taças derramadas. O 11º problema que Chico Xavier resolve compreende o contexto do Sukkot e da Nova Jerusalém, constituída de um novo céu e uma nova terra. E aí vai entrar o último problema que Chico resolve, que é qual o papel do Brasil nisso tudo. E aí o livro extraordinário de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Por quê? Porque o Brasil, minha gente, já estava previsto no Evangelho de Jesus, e mais especialmente, já estava previsto no Apocalipse de João Evangelista, através dos símbolos lá das pedras relatados, né? E vamos compreender que o Brasil é a Nova Jerusalém, é a noiva do Cristo. Por isso é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, ainda por se materializar, tá certo? Qual o objeto, portanto, do Apocalipse? O objeto do Apocalipse é justamente Jesus, nosso Mestre e Senhor, mostrando ao mundo a semeadura da sua mensagem. Desde os primórdios de quando ele estava na terra, lançando as sementes, mostrando as dificuldades da semente do Evangelho cair em solo fértil, mostrando, por exemplo, a dificuldade que muitas vezes ela caiu no solo árido do deserto, ou caiu no meio dos espinheiros e não teve condição de florescer, mas também mostrando o lado bom daquele solo fértil, que vai produzir a 10, a 30, a 100 por 1. Correto? É, portanto, Jesus ao lado do apóstolo João, mostrando a visão prospectiva da lavoura que Jesus plantou, até os limites do horizonte, desde a semente ao crescimento almejado, com a consequente produção dos frutos na proporção final de 100 por 1, quando a humanidade chegar, portanto, na condição de regeneração. Temos então um recorte temporal e temático, que vai ser esclarecido pelos espíritos. No recorte temporal, como eu já fiz menção aqui, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai dizer: todos os fatos posteriores à existência de João
João Evangelista, o apóstolo, estão ali previstos. Vejam bem que o recorte temporal começa de onde? Começa do final da vida de João para frente. Como João desencarnou no início do século II da vida cristã, então o recorte temporal da previsão do futuro de Jesus Cristo para a Terra é a partir do século II até o final, que é quando nós chegarmos no mundo regenerado. É verdade que frequentemente, diz Emmanuel, a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina de suas visões, de palpitante interesse para a história da humanidade. Claro, aí ele mostrando também as limitações do médium, né? As limitações do tempo e as limitações de linguagem, como eu já exemplifiquei aqui. No recorte temático, nós falamos sobre o recorte temporal, agora o recorte temático, nós vamos ter, o objeto geral do Apocalipse é a lavoura do Cristo e a sua semeadura, o seu crescimento, o seu florescimento e, por fim, a frutificação, onde o joio será separado do trigo. Intermediariamente, nós temos alguns recortes temáticos que vão ser desenvolvidos em capítulos. Entre eles, a bestialidade humana é desenvolvido do começo ao fim de um capítulo. A figura do dragão. O que é o dragão? E a mediunidade de Chico Xavier vai explicar. O dragão é a guerra. Por exemplo, o capítulo 9 do Apocalipse de João é a história de todas as guerras da vida terrestre depois da vinda do Cristo. Até o final das guerras. É o capítulo 9. Então, é um tema que ele esgota do começo ao fim do capítulo 9. É a figura do dragão. Outras figuras, Babilônia antiga como remissão apenas, não é? A besta apocalíptica, que nada mais é do que o institucionalismo religioso da Igreja Romana, que infelizmente se desviou da simplicidade do Evangelho, se desviou da humildade de Jesus Cristo para se aliar aos poderes temporais e também aos poderes das riquezas terrestres, e ao longo dos séculos fez diversas, inclusive, guerras em nome de Jesus, a começar, por exemplo, das grandes cruzadas, centenas de anos em que os cristãos europeus guerrearam com muçulmanos inutilmente, depois a infelicidade da Inquisição europeia, que se espalhou pelo mundo todo, também em nome de quem? Em nome do Cristo, um verdadeiro contrassenso absurdo, né, em que o institucionalismo religioso se desviou do seu papel de libertador das consciências para escravizar as consciências humanas. Outra figura também é a Nova Jerusalém, e essa nos interessa de perto, porque é o Brasil que está ali previsto neste símbolo apocalíptico. Pontualmente, nós vamos ter temas pontuais, como guerras, as nações futuras, viu, gente? O João Evangelista se refere claramente às nações futuras da humanidade regenerada, que serão diferentes das nações que nós conhecemos hoje. Está claro isso lá. Fala também dos tormentos por vindouros, do comercialismo, das lutas ideológicas da civilização ocidental. Nós estamos vivendo isso aí, a torto e a direito, na civilização ocidental. E também fala sobre a igreja transviada de Roma. Essa imagem, portanto, que poderíamos resumir como sendo da bestialidade humana, a besta apocalíptica em suas três faces. A mulher prostituta, que pode ser também considerada a Europa,
que não cumpriu o seu papel evangelizador, e pode ser considerado também o institucionalismo religioso romano, que se aliou ao poder, ao Estado e às riquezas. Claro, gente, nós estamos falando de uma igreja romana antiga, não é a igreja de hoje, que ela também evoluiu, não é? Nós estamos falando historicamente dos últimos 20 séculos. O dragão, que nada mais é do que a figura da guerra, a bestialidade da guerra, e por fim, a figura de Babilônia, que representa para nós a cultura ariana. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai mostrar a influência dos árias que passaram a reencarnar onde hoje é o Afeganistão, depois a Índia, se imiscuíram lá por Babilônia, antes criando várias civilizações na Mesopotâmia, depois civilização persa, e foram se imiscuindo com as populações locais, criando os medos, criando a civilização também fenícia, os gregos. Depois, entrando pela Europa adentro, vamos ter os celtas, os íberos, os celtíberos, vamos ter os eslavos, os vikings, vamos ter também os bretões e os romanos, todos descendentes dessa grande árvore ariana, segundo Emmanuel, degradada do planeta Capela, encarnando na Terra, principalmente depois, segundo Chico Xavier, há cerca de 7.000 anos atrás, começaram a vir 30.000 anos atrás, o último degredo foi 7.000 anos antes de hoje, 5.000 antes de Cristo, porque fizeram lá em Capela a guerra nuclear. E vieram para cá, é o grupo mais ligado ao materialismo. Por isso, ele está representado com a Babilônia, cuja estátua principal tem pés de barros, né? É o materialismo. O materialismo não se sustenta. Aliás, Allan Kardec, quando vai escrever e publicar os livros da codificação espírita, ele nos alerta. O espiritismo não vem combater religião alguma. O espiritismo vem combater o materialismo. É o paradigma materialista trazido pela terra pelos arianos. E por isso, essa cultura tão forte do aqui, do agora, da prosperidade, do comercialismo, sem se importar com as questões fundamentais religiosas, da religiosidade, do espírito imortal que todos somos, que estamos destinados a vencer a morte e transpor os séculos, não é? Então essa figura representativa, desenhada pelo nosso companheiro aqui do interior de São Paulo, Mogi Guaçu, Tiago Panegassi, representa, portanto, a bestialidade humana, que é o que vai ruir para a transição planetária do mundo de expiações e de provas, onde a bestialidade humana vige, está presente em todos os institutos terrestres, precisa justamente que isso venha abaixo, venha a ruir para uma nova sociedade, uma nova humanidade surgir. Então nós temos um momento muito especial da psicografia de Chico Xavier, que ele vai revelar tudo isso de forma resumida, que está lá no livro Emmanuel, o primeiro livro da psicografia de Chico, sob a lavra do seu benfeitor Emmanuel, que vai descrever essa cena. Qual é essa cena? Esta cena é o festim de Baltazar. Quem se lembra do festim de Baltazar? Está descrito nas Sagradas Escrituras. Baltazar era neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha sido o rei babilônico que mais expandiu as fronteiras do Império Babilônico. Seu avô Nabucodonosor foi quem invadiu Jerusalém, tomando o templo judaico, o templo de Jerusalém, sagrado para os hebreus, e roubando do templo os símbolos sagrados, a arca,
as taças, por isso aí as taças, né, as taças sagradas do templo de Jerusalém que ficou destruído. O pai de Baltazar, sucessor de Nabucodonosor, impingiu aos hebreus uma humilhação muito grande. E justamente no dia em que Babilônia tinha vencido uma importante resistência hebraica, Baltazar, lá em Babilônia, chama toda a sua corte para festejar. Por isso que chama-se o festim de Baltazar. E nesse festim, ele manda trazer as taças sagradas dos hebreus para sorver o vinho da enganação, né? O vinho da vitória. E o que acontece nesse momento? Um fenômeno mediúnico de materialização de efeitos físicos. Porque numa das paredes do salão, lá do Palácio Imperial de Babilônia, se materializa uma mão claramente visível diante de todos os babilônios aflitos e atônitos. E essa mão vai escrever três palavras. E nessas 3 palavras, nós vamos ver Mane, Tessel, Fares. Então, escrita direta na parede. O fenômeno mediúnico que Allan Kardec vai estudar no Livro dos Médiuns. Mane, Tessel, Fares. Antes de explicar cada uma dessas fases, a gente vai ver o que Emmanuel fala no livro Emmanuel. Lá na página 178. De cada vez que os homens querem impor-se arbitrários e despóticos diante das leis divinas, há uma força misteriosa que os faz cair dentro dos seus enganos e de suas fraquezas, e de suas próprias fraquezas. A impenitência da civilização moderna, corrompida de vícios e mantida nos seus maiores centros à custa de indústrias bélicas, não é diferente do Império Babilônico que caiu, apesar do seu fastígio e de sua grandeza. No banquete dos povos ilustres da atualidade terrestre, leem-se as 3 palavras fatídicas do festim de Baltazar. Uma força invisível gravou novamente o Mane, Tessel, Fares na festa do mundo. Que Deus, na sua misericórdia, ampare os humildes e os justos. O que aconteceu nesta noite no festim de Baltazar? Quando Baltazar achava que estava no ápice da civilização babilônica, que ninguém o venceria, o imperador Ciro de Pérsia invade Babilônia, derruba o império babilônico e toma de assalto a capital da Babilônia, mostrando que os imperativos da lei divina são superiores às nossas vaidades e transitoriedades terrestres. E é assim que nessa mensagem do livro Emmanuel vai traçar, portanto, as 3 grandes fases do Apocalipse de João. Porque no Apocalipse de João nós vamos encontrar claramente definidos em 3 grandes grupos de capítulos essas 3 fases. O que significa Mane? A primeira palavra grafada no festim de Baltazar. Mane significa toda a contagem de todas as bênçãos, o inventário de tudo que nos foi ofertado. Contado foi, contado está. E é justamente entre os capítulos 4º e 8º do Apocalipse que nós vamos ver o inventário do que nós recebemos do alto, desde tempos remotíssimos, a vinda do Cristo e a tarefa
dos homens justos e santos que ao longo dos séculos nos trouxeram espírito e verdade. E uma vez pesado e achado que nós, como civilização, temos contra nós uma sentença condenatória de cima, chega o momento da separação do joio e do trigo. É o momento da palavra farés, que significa dividido. O momento da divisão, o momento da ceifa de luz. Que uma vez que fomos achados em falta, haverá o momento da ceifa e do aproveitamento do que for aproveitável para a civilização do porvir, do mundo regenerado de amanhã. E assim vamos ver, a partir do capítulo 18 do Apocalipse ao capítulo 22, exatamente a chegada desta fase nova da regeneração. A nova Jerusalém, a noiva do Cristo, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para enfim dar testemunho do que recebeu. Portanto, não é à toa que a espiritualidade maior carreou para a nossa nação desde o século XIX, segundo Chico Xavier, no programa aqui em São Paulo, com o professor Herculano Pires, em 1972. Esse áudio nós temos recuperado pelo Oceano Vieira de Mello, numa rádio onde o professor Herculano Pires tinha o seu programa semanal sobre espiritismo. Entrevistando Chico Xavier, Chico revela a ele: Emmanuel nos diz que desde 1870, ora, exatamente o que, gente? O ano seguinte da desencarnação de Kardec em Paris. Kardec desencarnou em 31 de março de 1869 em Paris. E o Chico fala para o professor Herculano Pires: desde 1870, Emmanuel afirma que entre 15 e 20 milhões de espíritos espíritas que estavam na Europa, em França e em Bélgica, ou nos países vizinhos, colaborando com a obra da codificação espírita, foram deixando seus corpos no velho mundo e se transplantando para o Brasil a partir do início do século XX, para dar cumprimento à semeadura do espiritismo nas plagas brasileiras. Então isso tudo faz parte de um grande projeto do alto. E não é à toa, portanto, que o Brasil se tornou o maior país espírita do mundo, onde as concepções dos principais fundamentos do espiritismo estão presentes na alma do nosso povo. A reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade, a sobrevivência do espírito após a morte, a influência dos espíritos em nossa vida, a existência de planos espirituais de vida infinita, além dos estreitos domínios humanos, e assim sucessivamente. Não é à toa, portanto, que o próprio Chico veio em 1910 trazer essa missão gloriosa de multiplicar o trabalho de Allan Kardec, transformando os 33 livros espíritas que Kardec publicou em vida. Se contarmos, por exemplo, que cada revista espírita de um ano é um livro, são 33 livros que Kardec publicou em 15 anos de trabalho, transformando-os em 507 livros de sua mediunidade em 75 anos de dedicação absoluta ao Evangelho do Cristo e à codificação espírita cristã. Portanto, nós temos aí o cenário resumido do que os espíritos esclarecem acerca do Apocalipse de João, e especialmente nesse tempo aí do meio, do Tessel, né? Que é o tempo em que pesado foste medido e foste achado em falta, é que ocorrem os 7 derramamentos de taças. E nós hoje
podemos historicamente classificar dentro desses capítulos 9 e 17 os 6 derramamentos que já ocorreram. 6 derramamentos de taças previstas pelo Apocalipse de João Evangelista que já ocorreram. Então nós estamos mais felizes, né? Porque já passamos a maioria das grandes provações. Eu posso citar algumas, como por exemplo, as cruzadas foi uma delas. Em meados, a partir do século IX em diante, não é? Milhares e milhares de pessoas do mundo muçulmano morreram massacrados pelos cristãos europeus em sua estupidez espiritual. E hoje a gente tem medo dos muçulmanos. Por quê? Porque fomos nós, disse o Chico para mim um dia, fomos nós que não tínhamos nada o que fazer em Jerusalém. Fomos lá, em nome de Jesus, matar velhos e crianças, estuprar mulheres e aprisionar os homens muçulmanos, que viviam em paz e tinham naquela ocasião uma civilização mais avançada do que a civilização europeia. Olha, uma das grandes taças, um dos grandes enganos do cristianismo. Outro grande engano, a Inquisição, em que, para fazer a contra-reforma, os cristãos, em nome da Igreja Romana, mataram, perseguiram, queimaram, jogaram às fogueiras médiuns, muçulmanos, mouros, judeus, não é? Em séculos de tristezas horrorosas, em nome de Jesus. Mas, vamos dizer, as grandes guerras mundiais é outro derramamento de taça. E, portanto, 6 taças já foram derramadas e são perfeitamente identificadas nos símbolos apocalípticos de João. Mas estamos diante de uma realidade inconteste. A 7ª taça não foi realizada. O derrame da 7ª taça não foi realizada ainda. Estamos na véspera desse derrame. O que será, não sabemos, porque isso só será confirmado a posteriori. Mas esperamos em Jesus misericórdia, misericórdia diante da nossa impenitência, diante dos nossos desvios, porque nós precisamos trabalhar muito para realizar o mundo novo de amanhã, o mundo de fraternidade, de paz, de amor, de concórdia, dentro da sintonia que a mensagem do Cristo representa, dentro deste convite amoroso que todos nós recebemos dele, em nome da doutrina espírita, para segui-lo. E aqui na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a maior cidade espírita do mundo, o maior estado do Brasil, vocês têm fundamental responsabilidade de continuar espalhando esta mensagem, porque segundo Emmanuel, a maior caridade que se possa fazer ao Espiritismo é a sua divulgação, porque ele nos liberta das cadeias dos nossos próprios erros. Ele é um convite à nossa libertação espiritual, e somente nós mesmos, com a reforma íntima, somos capazes de realizá-la. Não vai existir médium, espírito, padre, pastor, iluminado, qualquer autoridade maior do que nosso próprio espírito nesse processo. É independente, individual, e nós é que somos chamados a realizá-lo. Portanto, nós temos aí o desafio posto. A transição planetária está nas nossas mãos. É explicada claramente no Apocalipse de João Evangelista, é explicada por Allan Kardec no seu último livro, Na Face da Terra, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, e é explicada, esmiuçada
por 18 espíritos através de Chico Xavier em 75 livros de sua lavra mediúnica. Nós estamos como que aí a união entre o Rio Negro e o Rio Solimões na Amazônia. Vocês vejam que um rio é mais escuro, o outro é barrento e as águas não se misturam. Quem já viu isso lá próximo à cidade de Manaus vai ver. O Rio Negro e o Rio Solimões vão formar o quê? O Rio Amazonas. A união desses dois grandes rios vão formar o Rio Amazonas. De certa forma, vocês vejam que na imagem não existe uma linha definida. Qual que é o Rio Negro e qual que é o Rio Amazonas? Nós estamos exatamente vivendo esse ápice da transição planetária, em que nós não sabemos se estamos ainda no mundo de expiações e de provas, onde ainda vige a materialidade, o materialismo, o crime, o vício, a corrupção, a guerra. E ao mesmo tempo estamos também diante de um novo tempo que já existe, que é o tempo do Espírito. O Espírito em verdade e vida, o tempo de adoração em que nós adoraremos ao Pai em Espírito e em verdade, dentro dos nossos próprios corações. Aquele que nós sabemos da existência da vida além túmulo, que os nossos entes queridos não morreram, estão conosco, nos consolando, que mandam comunicações espirituais pela mediunidade amorosa e compassiva, que nós entendemos que a morte do corpo é só transição, muda de veste, que nós somos espíritos imortais que vamos vencer todas as lutas e dificuldades, transpor os umbrais da morte e vencer os séculos. Tudo isso nós já sabemos. Esse é o mundo regenerado. É um mundo que vai finalmente se implantar na Terra como uma era de paz, de fraternidade, uma era de alegrias imortais. Chico um dia me disse, se nós vencermos esse período extra, essa moratória extra que nos foi dada em 1969, quando o homem pisou na Lua, em 20 de julho, e as potências angélicas que dirigem o sistema solar reuniram em assembleia gloriosa para traçar os destinos próximos da Terra, nos concedendo um prazo extra de 50 anos. Prazo extra, aliás, que ele se refere claramente no programa Pinga Fogo. Mas tinha uma condição, era preciso vencer esses 50 anos sem nos lançarmos a uma guerra de deflagração nuclear, a chamada Terceira Guerra Mundial. Essa é a condição das potências angélicas do sistema que está imposta a nós. Nós não podemos cair no belicismo, na tentação bélica. O Chico diz isso claramente no programa Pinga Fogo. Se a humanidade fizer por merecer vencer o seu período bélico de sua história, nós atingiremos conquistas inimagináveis. Para mim, ele disse, se a gente passar 20 de julho de 2019, gente, está aí na porta. Não é possível que é como se nós estivéssemos nadando o Canal da Mancha entre a França e a Inglaterra, não é? E chegando na praia, será possível que vamos morrer? Não, nós já vencemos já vencemos 49 anos desse período. Agora em julho vai se completar 49 anos, já passaram do período de 50 anos. Então falta um ano, não é possível que vamos morrer na praia. E o Chico me diz assim, se o homem e as suas nações, especialmente as nações mais poderosas e mais bélicas da vida terrestre, se as nações conseguirem se suportar umas às outras, notem bem, Chico não falou em fraternidade não, falou, se elas conseguirem se suportar apenas, sem se lançarem ao movimento da guerra nuclear. E ele me disse, Geraldinho, nenhum de nós, eu me lembro até dele fazendo assim com a mão,
nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019, no campo das artes, das ciências, da medicina, da astronomia, né? Da mediunidade, da religiosidade, da filosofia. Nas questões sociais também, a humanidade entrará num período, num ciclo virtuoso de progresso e espiritualidade. Os extraterrestres, aliás, o Gevaerd falou aqui sobre os UFOs de manhã, não é? Os extraterrestres terão então permissão de Jesus às civilizações mais avançadas do que nós, que hoje não o fazem, segundo Chico, porque não tem permissão do Cristo, porque nós ainda não merecemos. Mas se vencermos julho de 2019 sem guerra, nós faremos jus a esse merecimento. E essas civilizações muito mais avançadas do que nós nos trarão conhecimentos extraordinários, que segundo Chico, nós nem imaginamos quantas benesses. E o salto evolutivo, o salto quântico que a humanidade pode dar entre 2019 e 2057, fará com que nós entremos finalmente na era da regeneração da humanidade. Era que está apenas começando, não é? E aí teremos aí um rio Amazonas caudaloso, enorme, de águas lindas, banhando-nos aí em várias encarnações, porque também, segundo Chico Xavier, o processo da regeneração, começando em 2057, vai durar 7.000 anos. E aí, daqui a 7.000 anos, que é o último período da nossa raça humana, Homo sapiens sapiens, né? Aí nós chegaremos, daqui a 7.000 anos, na condição de mundo feliz, cujo exemplo o próprio Emmanuel dá, quando no início do livro Renúncia, ele descreve um dos planetas que gira em torno de Sírius, uma das estrelas mais brilhantes da nossa Via Láctea, onde morada do espírito de Alcione, né? Lá no início do livro Renúncia, ele vai descrever as belezas de Sírius. Pois bem, a Terra um dia será um mundo feliz, depois desses 7.000 anos. Agora, nós não podemos atrasar esse processo, não é? Pelo amor de Deus. Não vamos deixar que entremos em guerra nuclear agora que estamos nadando e já estamos avistando a praia. Vamos afogar? Não pode, não é? Não pode. Nós temos que ter fé e confiança. O Chico nos pedia oração nos nossos centros espíritas, para os governantes das nações mais militarizadas do mundo. Por quê? Porque eles estão sujeitos a muitas tentações. Então nós temos que orar. São poucas nações que têm o domínio atômico. Estados Unidos da América do Norte, Grã-Bretanha, Reino Unido, França, né? Rússia, Índia, Paquistão, China, Israel e supostamente Irã e Coreia do Norte. São os países que têm o poder nuclear. Então nós temos que orar para esse pessoal, para que eles não caiam na tentação bélica que pode atrasar e muito o processo dessa transição. Portanto, voltando a Allan Kardec sobre a transição planetária, ele vai dizer: a humanidade terrestre, está lá no capítulo 18, item 9. Aliás, isso é uma mensagem que Kardec recebeu do primeiro-ministro da França, François Arago. Ele havia desencarnado antes da codificação espírita, Kardec o conheceu. Depois, em espírito, ele vai escrever para Kardec e dizer: a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século, olha aí, há quase um século, no trabalho da sua transformação, pelo que
a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por invisível força. Assim continuará até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Quais são as novas bases? A base ética e moral do Cristo. As instituições terrestres terão sim que se renovar, afastando o materialismo, afastando a guerra, afastando o belicismo, afastando a corrupção, afastando o vício. Em favor de quê? Em favor da paz, em favor da concórdia, em favor da união, em favor do amor, em favor da fraternidade, em favor da sabedoria. Afastando-nos, segundo Kardec, dos maiores males da humanidade: o orgulho, o egoísmo e a vaidade, pais de todos os outros males. E a resposta é a boa nova do Cristo, o evangelho de renovação espiritual que nos aguarda. Portanto, nós estamos diante de um grande desafio. O momento pregresso do derramamento da 7ª taça. Será mais doloroso este evento ou menos doloroso de acordo com as nossas ações, de acordo com a nossa participação. E é preciso participar ativamente no trabalho do bem, porque está claro também no Apocalipse de João que os justos, os humildes e os trabalhadores do bem e da verdade serão protegidos. Então vamos trabalhar, não vamos cruzar braços nem pernas, não vamos nos amolecer na conveniência ou no conforto de nossa vida cotidiana. É preciso arregaçar mangas e trabalhar para o bem, especialmente nos utilizando dos valores espirituais superiores que a mensagem rediviva do Evangelho de Jesus na doutrina dos Espíritos, em Kardec e Chico Xavier, nos legaram. É preciso absorver essa mensagem, estudá-la, buscá-la, instituir grupos de estudo desses livros, para que o estudo conjunto possa nos libertar de nossas concepções pessoais a favor dessa renovação íntima a que todos somos chamados. Explica para nós esse planejamento do plano espiritual que levam eras. E o Chico falou tudo isso com você? Então pode nos esclarecer? Pois não. Essa entrevista do Chico, nessa época, 1954, companheiros da cidade de Curitiba fizeram uma caravana para ir a Pedro Leopoldo, cidade onde o Chico residia nessa ocasião, e fazer a ele questionamentos sobre esses ciclos, grandes ciclos, né? E aí Emmanuel vai dizer exatamente isso que a nossa companheira já adiantou, e ele vai revelar uma coisa interessante. A nossa raça humana não é a primeira raça humana na face da Terra, né? Já houve outras raças que lhe precederam, e essas raças tiveram o seu período de crescimento, apogeu e declínio. Ele cita que a nossa raça humana, que começou há 200 mil anos aproximadamente, aqui na face da Terra, é a última de 5 raças humanas que já se desenvolveram aqui na Terra. Algumas raças não conseguiram o desenvolvimento desejável, outras tiveram o seu apogeu e a sua destruição, e ele cita entre elas a raça dos Atlantes e cita também a raça dos Lemurianos. Portanto, e entre os Atlantes,
os lemurianos e nós também tivemos raças intermediárias. Dentro da raça humana, nós estamos hoje que são, na verdade, cada raça dessa se desenvolve num período de entre 64 e 68 mil anos, né? Contando os momentos iniciais do seu desenvolvimento, algumas até 128 mil anos. Esses anos são subdivididos em períodos menores de 7 mil anos. Então, a raça humana, Homo sapiens sapiens, nós estamos no fim do penúltimo período de 7 mil anos, que é justamente a fase de transição planetária. Esse período de 7 mil anos começou na Terra 5.000 a.C., com a chegada dos últimos capelinos, especialmente os arianos, não é? E que deram um impulso extraordinário de desenvolvimento na face da Terra, porque é com a vinda deles, há 7.000 anos atrás, 5.000 a.C., que nós passamos a ter história, porque eles vieram e trouxeram aos habitantes terrestres a noção da linguagem, da expressão escrita. Jesus falou para nós assim: o céu e a terra não passará até que se cumpra até o último tio e a última letra, quer dizer, a lei. Eu pergunto, nós teríamos então ainda 7.000 anos para aprender e desenvolver todo o ensinamento do Cristo que vem desde do Antigo Testamento até o Apocalipse para ter essa transição? Não nesse aspecto. Primeiro o seguinte, nós temos que considerar que esse gap de 1.000 anos, né, essa diferença de 1.000 anos entre 4.000 e 5.000 a.C., é o seguinte: os seres que vieram degradados de capela, naturalmente, vamos imaginar nós todos aqui, com a nossa vida atual no século XXI, nós estamos acostumados a uma série de comodidades, não é? Comodidades da nossa vida prática. Nós tomamos o automóvel, tomamos o metrô, tomamos o ônibus, tomamos o avião. Eu peguei o avião cedo em Belo Horizonte, vim para cá, não é? Todos temos celulares, comunicamos com os nossos familiares, uma série de conquistas da ciência. Tomamos nossos remédios, comunicamos-nos instantaneamente pela internet, vemos os nossos programas televisivos, vamos ao cinema, lemos livros. Hoje os livros estão nos tablets e nos computadores pessoais. Então, muitas conquistas nós já alcançamos. Agora vamos imaginar o nosso degredo da Terra. Vamos supor, não estou desejando isso para ninguém, né? Mas vamos supor que nós recebemos a sentença do degredo e vamos para um mundo primitivo. Nós, com todas as nossas facilidades, comodidades da vida do século XXI, vamos chegar num planeta primitivo onde a humanidade ainda vive nas cavernas. Não é? Então, primeiro, gente, por isso que demorou 1.000 anos. Os capelinos chegaram aqui na Terra, a humanidade terrestre era primitiva. E eles, então, primeiro começaram a conquistar os planos espirituais da Terra, para se adaptar psicologicamente e também perispiritualmente. O corpo espiritual deles, que era mais avançado do que os da Terra, eles tiveram durante 1.000 anos para se adaptar, para poder então chegar a reencarnar na Terra. Aí sim, na figura adâmica. Adão nada mais é do que uma figura coletiva, que Chico Xavier vai esclarecer através do Espírito de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, as raças adâmicas. E aí vem aquela grande questão que foi colocada por um pastor protestante no programa Pinga Fogo em 1971,
e o pastor, com todo respeito ao conhecimento dele, naturalmente nós estamos aqui fazendo críticas a ele, e nem o Chico fez, mas o pastor queria colocar o Chico na parede, não é? Porque ele virou para o Chico e falou assim: olha, vocês espíritas creem na reencarnação. E o Chico: sim, senhor, nós cremos na reencarnação. Então, para vocês, todo mundo que está vivendo aqui na Terra é a reencarnação de alguém. E o Chico: sim, senhor, nós entendemos isso. Então, como o senhor me explica a presença de Adão e Eva, sendo Adão o primeiro homem da Terra e Eva a primeira mulher, eles são a reencarnação de quem? Não é? Aparentemente, ele chegou o Chico na parede. E o Chico vira para ele com aquela humildade, não é? Que lhe era característica, e fala assim: nós respeitamos muito o pastor fulano de tal, que dirige uma comunidade de 40 mil pessoas aqui em São Paulo, mas nós os Espíritos nos explicam que tudo na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, é a palavra divina em símbolos. E Adão e Eva é um símbolo, não é uma pessoa. Veja você que Adão e Eva tiveram 2 filhos, o Chico explica: Caim e Abel, não é verdade? Mas o terceiro filho, que seria Sete, só nasceu depois que Caim matou Abel, não é verdade? Então olha só, Adão e Eva tiveram Caim e Abel, o Sete não tinha nascido ainda. Mas o Caim matou Abel. Resultado dessa conta, tinha 3 pessoas na face da terra, não é? Adão, Eva e Caim, porque Abel morreu. No entanto, lá na Gênese de Moisés, diz claramente que Caim, envergonhado dos pais, saiu em demanda de uma cidade chamada Nod. Lá encontrou a sua esposa e com ela fez descendência. Não é? Então, nós estamos diante disso, não é? As raças adâmicas que vieram de Capela, a última leva do degredo reencarnando na face da Terra a partir de 5.000 a.C., vindo a nascer na face terrestre 4.000 a.C., encontrou o quê? Encontrou uma civilização terrena de espíritos que chegaram à condição humana aqui na Terra, que é a figura da cidade chamada Nod, com quem Caim, inclusive, fez descendência, não é? Agora o Chico, eu perguntei a ele uma vez, só para completar essa noção, é a seguinte: como que nós vamos saber se nós somos degredados de outro planeta ou se nós somos aqui da Terra mesmo? E ele me explicou: isso é muito fácil, Geraldinho. Todo mundo que acredita na reencarnação não é da Terra. Então vejam vocês que nós já tomamos bomba em outras ocasiões. E não queremos tomar bomba dessa vez. Geraldo, fala para nós da viagem astral do Chico com o Emmanuel. Bom, aquela da nave do tamanho da Lua. Ah, sim. O Chico, Emmanuel, vocês conhecem bem os relatos do Chico, né? Ele às vezes vinha e propunha a ele que durante a madrugada ele ia levá-lo a algum lugar que ele ficasse disciplinado, não é? Aí o Chico me disse que em determinada ocasião, lá em Uberaba, o Chico já residia em Uberaba, o Emmanuel durante o dia falou com ele: Chico, você hoje, logo pelo café da manhã, falou com ele: você hoje evite os alimentos sólidos. Você dê preferência aos alimentos líquidos, especialmente não se alimente das vísceras dos animais, porque eu quero o seu perispírito bem solto, bem leve. Porque você recebeu um convite, e este convite tem grande importância e nós precisamos atender ao chamado de uma personalidade que tem grande responsabilidade no sistema solar.
Aí o Chico falou, passou o dia praticamente em jejum, não é? Tomando água e sucos. Então, durante a noite, chegou o momento do desligamento dele, ele saiu do corpo e Emmanuel, então, o levou espiritualmente até uma das luas do planeta Saturno. E Chico ficou maravilhado com a viagem, vendo aqueles planetas todos, né? E principalmente ao chegar em Saturno, a beleza de Saturno, dizendo que era estonteante a beleza de Saturno. Mas eles se dirigiram a uma das luas de Saturno. Na época, hoje eu bato, desculpe, hoje eu bato aqui na minha cabeça, por que eu não perguntei qual lua, né? Porque Saturno tem mais de 60 luas, mas naturalmente é uma das luas maiores. Talvez a Europa, não sei se Io, uma dessas grandes, ou Ganimedes, né? Enfim. Então o Chico disse que Emmanuel levou até uma das luas e ele viu claramente estacionada nesta lua de Saturno uma nave estelar gigantesca. Segundo Chico, ela era tão grande que rivalizava em tamanho com a própria lua de Saturno. E nós sabemos que Saturno tem luas gigantescas, né? E aí eu perguntei ao Chico, mas você foi lá para quê? Aí ele falou assim, não, Emmanuel falou que eu recebi o convite deste comandante desta nave-mãe. É uma nave-mãe. E esta nave-mãe é dirigida por um ser espiritual superior que tem a responsabilidade de defender o sistema solar inteiro de invasões predatórias vindas de outros sistemas solares. Aí a nossa cabeça começa a coçar, né? O quê? Eu falei assim, o que é isso, Chico? É isso mesmo que você está ouvindo. Você, esse comandante estelar, ele é subordinado ao Cristo do sistema solar, que por sua vez é superior a Jesus. Existe um Cristo comandante do nosso sistema solar que é superior a Jesus. Porque Jesus é o comandante da Terra. Tá certo? E então, esse comandante estelar está subordinado ao Cristo do sistema solar e também presta serviço a Jesus Cristo. E aí eu perguntei ao Chico assim, mas como que você se comunicou com ele? Foi em português? E o Chico, naquela humildade dele, falou assim, olha, Geraldinho, eu não sei como isso se processa, mas eu não precisei falar palavra alguma. Eu pensava com as minhas perguntas e ele respondia pelo pensamento, de forma que eu compreendia perfeitamente o que ele estava falando comigo, embora ele não movimentasse lábios. Ou seja, a comunicação foi toda mental, não é? E ali, esse comandante explicou isso que eu disse agora ao Chico, que a função dele e que a nave dele, que o Chico tinha visto. Aliás, quando o Emmanuel entrou com o Chico nesta nave, o Chico disse que viu centenas de pequenas naves estacionadas lá dentro. Ou seja, era uma nave-mãe, né? E esses pequenos discos voadores, ou UFOs, né? ou naves estelares, que estão muito além da nossa tecnologia humana e da nossa, vamos dizer assim, pouca sabedoria, estavam ali justamente posicionados numa das luas de Saturno por questões estratégicas. E assim, caros telespectadores, encerramos o ciclo de palestras do Simpósio Espírita de abril aqui na FIESP, com Geraldo Lemos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre Adhemar José Chevaert ou Geraldo Lemos, por favor, nosso WhatsApp que está aqui na tela, vocês podem utilizá-lo para essas perguntas que nós as transferiremos para eles, tá bom? Muito obrigada, temos novidades para setembro, mais um simpósio, mas com o tempo nós vamos passando isso para vocês. Obrigada pela audiência.